Olá! Hoje falaremos sobre a estrutura, atividade e participação da CIF, mas antes explicaremos brevemente sobre o que é a CIF. A CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, foi elaborada com a finalidade de registrar e organizar uma ampla gama de informações relacionadas a diferentes estados de saúde, visando assim uniformizar a linguagem internacional no que diz respeito à descrição de diferentes aspectos referentes à funcionalidade, incapacidade e saúde, uma vez que a CID, Classificação Internacional de Doenças, não permite avaliar o impacto da doença sobre o ser, tampouco descrever a restrição funcional determinada pela doença. Dessa forma, a CIF divide o sistema de classificação em 5 componentes: função corporal, estrutura do corpo, atividade e participação social e ambiente. A função corporal e a estrutura do corpo relacionam-se com a deficiência ou com a doença. A atividade e participação social retratam a incapacidade, e os fatores ambientais registram o impacto sobre a incapacidade, quantificando os fatores positivos e negativos. Foquemos então na estrutura, atividades e participação da CIF. De acordo com a OMS, as estruturas do corpo podem ser definidas como as partes anatômicas do corpo, tais como órgãos, membros e seus componentes. A atividade, no entanto, é definida como a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo, e a participação como o envolvimento desse indivíduo numa situação da vida. Como a CIF é um modelo para a organização e documentação de informações sobre funcionalidade e incapacidade no contexto da saúde, o profissional poderá identificar e informar o que o indivíduo pode fazer ou não no seu dia a dia, de acordo com as condições, classificando quais foram as alterações encontradas na estrutura do corpo e nas funções dos órgãos, além de identificar quais foram as limitações desse paciente e as áreas ou fatores que afetaram sua vida. Por exemplo, dentre as áreas existentes no campo das estruturas do corpo, o profissional selecionará qual ou quais delas foram acometidas, além de indicar o primeiro qualificador, que se refere à extensão ou magnitude do acometimento, o segundo qualificador, que determina o grau da mudança na estrutura corporal correspondente, e o terceiro qualificador, que indica a localização corporal do acometimento. Já no que se refere às atividades e participação, o profissional indicará quais as áreas da vida do indivíduo sofrerão impacto direto devido à sua condição limitante, abordando sobre o desempenho e a capacidade como sendo o único qualificador. Uma vez entendida como a CIF funciona, vamos vê-la aplicada em um exemplo. Senhor João, de 58 anos, trabalha há 16 anos em uma mineradora no cargo de operador de martelete. Sua carga horária de trabalho é de 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e vem se queixando de zumbido, dificuldade para compreender a fala de outras pessoas e localizar a fonte sonora, além de apresentar necessidade do alto volume na televisão e no rádio. Ele está tentando se aposentar por causa trabalhista. Será que conseguirá? O local em que ele trabalha foi recentemente vistoriado por um técnico de segurança do trabalho que verificou níveis de ruído acima de 100 dB e, conforme os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, a exposição a ruídos dessa magnitude poderá acontecer em até no máximo 1 hora sem a utilização dos aparelhos de proteção para não causar prejuízos na audição. O senhor João trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana e sem equipamentos. Sua audição certamente foi afetada. Na audiometria foi identificada a perda auditiva induzida por ruído ou PAIR. Na perícia médica para aposentadoria, foram elencadas as seguintes alterações na CIF, no que diz respeito à função, estrutura e aos impactos na atividade e participação da vida do senhor João. No campo das funções, foram apresentadas alterações
nas funções de atenção, memória, percepção, sensações associadas à audição e à função vestibular e também nas funções da voz e da fala. Já no campo das estruturas, a estrutura acometida foi a do ouvido interno, onde o primeiro qualificador trouxe a alteração estrutural grave, o segundo qualificador, as mudanças qualitativas na estrutura, e o terceiro qualificador, ambos os lados. No que diz respeito às atividades e participação, o seu João poderá apresentar problemas e ou dificuldades para ouvir, comunicar e receber mensagens orais, na conversação, na aquisição de bens e serviços, do necessário para viver, trabalho e emprego e autossuficiência econômica. Assim, tais dados contribuíram para a aposentadoria do Senhor João, pois auxiliaram na descrição dos aspectos referentes à funcionalidade, incapacidade e saúde que só a CIF traz.